O que realmente aconteceu na costa da Venezuela nos últimos dias de dezembro e por que Washington esperou antes de se pronunciar publicamente? Nas primeiras horas do final de dezembro, começaram a circular relatos pela América Latina e Washington de que algo sem precedentes poderia ter acontecido perto de um porto estratégico venezuelano. Foram relatadas explosões numa área muito associada a rotas de contrabando e redes criminosas, provocando pânico no regime de Nicolás Maduro e reacendendo especulações sobre uma mudança dramática na política dos Zemmouriça em relação a Caracas. Em poucos dias, a história ganhou destaque nas manchetes globais, sendo considerada por alguns meios de comunicação como a ação mais agressiva dos Zelensky contra a Venezuela em anos. De acordo com vários relatos da mídia e autoridades americanas que falaram com cautela à imprensa internacional, Donald Trump reconheceu posteriormente que os Estados Unidos haviam autorizado uma operação altamente sensível ligada aos esforços de combate ao narcotráfico. O anúncio, feito dias após o incidente, imediatamente levantou questões. Por que a demora? Por que o sigilo? E por que agora? O momento em si era explosivo. A operação teria ocorrido no dia 24 de dezembro, véspera de Natal, uma data simbolicamente associada a níveis de alerta mais baixos e menor atenção política. Esse detalhe intencional ou coincidente amplificou o impacto psicológico. Em Caracas, os rumores se espalharam mais rápido do que os fatos. Fontes militares sussurravam sobre infiltração. Os partidários do regime questionavam a sua própria segurança. E para os venezuelanos comuns, que já viviam há anos em meio ao colapso econômico, a sensação de incerteza se aprofundou da noite para o dia. As autoridades americanas têm sido cautelosas com a sua linguagem. Não houve confirmação formal de uma invasão terrestre, nem Washington admitiu publicamente uma ação cinética direta por parte das agências de inteligência. No entanto, fontes de alto escalão da defesa e da segurança disseram aos principais meios de comunicação que o incidente estava relacionado a uma estratégia mais ampla dos Zemmouriça de combate às drogas na Bacia do Caribe. O Departamento de Defesa dos Zemmouriça acusou repetidamente o governo Maduro de tolerar e, em alguns casos, lucrar com redes criminosas transnacionais que operam em território venezuelano. Isto é importante porque marca uma clara evolução no tom. Durante anos, a pressão dos Zemmouriça sobre a Venezuela baseou-se principalmente em sanções, isolamento diplomático e acusações legais. Agora mesmo sem divulgação pública completa, a mensagem parecia inequívoca. Washington estava a sinalizar que a sua paciência estava a esgotar-se e que a pressão não se limitaria mais apenas a ferramentas econômicas. A reação internacional foi rápida, mas cautelosa. Analistas citados pela Reuters enfatizaram que nenhuma evidência independente confirmou o alcance total da operação descrita nos relatórios iniciais. Ainda assim, eles observaram que o efeito estratégico não dependia da confirmação oficial. Na geopolítica, a percepção pode ser tão poderosa quanto a ação. Dentro da liderança venezuelana, o choque psicológico pode já ter alcançado parte do objetivo de Washington. Nos Estados Unidos, a medida surgiu num momento político delicado. O presidente Trump tem enfrentado críticas contínuas sobre as prioridades da política externa, com os opositores a acusarem a sua administração de inconsistência no exterior. Os apoiantes, por outro lado, argumentam que a pressão decisiva contra regimes hostis reforça a credibilidade dos Zemmouriça. Qualquer operação ligada à Venezuela tem, portanto, consequências internacionais e internas. Ao mesmo tempo, Washington deve navegar por um equilíbrio perigoso. Qualquer escalada acarreta o risco de danos a civis, reações humanitárias ou retaliação por parte dos parceiros internacionais de Maduro. A Rússia, a China e o Irão mantêm interesses estratégicos na Venezuela, e nenhum deles veria com bons olhos o colapso do atual regime impulsionado pela pressão do Zemmouriça.
Mesmo rumores de uma ação secreta americana são suficientes para desencadear um alarme diplomático muito além da América Latina. Por enquanto, o que se sabe é limitado e o que permanece sem confirmação é substancial. Mas um fato é inegável: algo aconteceu. Algo grave o suficiente para abalar Caracas, forçar um reconhecimento tardio da Casa Branca e enviar uma onda de alerta às capitais globais. E se isso foi apenas um sinal e não o evento principal, então surge uma questão muito maior. Foi uma ação única e isolada, ou o primeiro passo de uma estratégia muito mais ampla que poderia redefinir o poder na região? Se não foi uma declaração de guerra, então o que exatamente Washington estava a tentar alcançar? Para entender o significado do incidente do final de dezembro, é necessário dar um passo atrás e examinar o contexto estratégico mais amplo. Durante meses, autoridades americanas vinham sinalizando uma frustração crescente com a falta de progresso em conter o papel da Venezuela na instabilidade regional. Publicamente, a linguagem permaneceu diplomática. Em particular, de acordo com analistas citados pela mídia internacional, a paciência estava se esgotando. Os Estados Unidos há muito acusam o governo Maduro de permitir que seu território funcione como um centro de crime, organizado tráfico de drogas e fluxos financeiros ilícitos. Essas acusações não são novas. O que mudou nos últimos meses foi a percepção em Washington de que as ferramentas tradicionais haviam atingido seu limite. As sanções não estavam mais produzindo pressão política decisiva. O isolamento diplomático havia estagnado, e os parceiros regionais exigiam ações mais fortes para combater o crime transfronteiriço. De acordo com reportagens da Reuters e analistas de segurança regional, as operações antinarcóticos do Secos Ainesewa no Caribe e no norte da América do Sul expandiram-se discretamente desde meados de 2025. Os voos de vigilância aumentaram. As patrulhas navais intensificaram-se. O compartilhamento de inteligência com governos aliados acelerou-se. Nada disso chegou às manchetes, mas criou o pano de fundo operacional para o que mais tarde se desenrolaria perto da costa da Venezuela. O incidente de dezembro se encaixa nesse padrão. Em vez de uma ação militar ampla, os especialistas descrevem-no como um sinal limitado e direcionado, concebido para atingir 3 objetivos ao mesmo tempo. Primeiro, desmantelar a infraestrutura criminosa ligada às rotas de contrabando. Segundo, testar a coesão interna e a capacidade de resposta do regime. Terceiro, enviar um aviso ao círculo íntimo de Maduro sem cruzar uma linha vermelha clara que forçaria uma crise internacional imediata. Isso explica a ambiguidade calculada. As autoridades americanas não se apressaram em reivindicar a responsabilidade. Não houve discursos de vitória, nem briefings detalhados, nem imagens dramáticas divulgadas ao público. Em vez disso, o reconhecimento veio dias depois, enquadrado estritamente em torno da repressão ao tráfico de drogas. Essa abordagem permitiu a Washington controlar a escalada ao mesmo tempo em que moldava a percepção. Dentro da Venezuela, o efeito foi imediato. Jornalistas independentes e observadores regionais relataram medidas de segurança reforçadas em torno de instalações governamentais importantes. As restrições de viagem foram discretamente reforçadas. Oficiais militares de alto escalão teriam limitado suas aparições públicas. Mesmo sem confirmação oficial, o regime comportou-se como se tivesse sido infiltrado. Em sistemas autoritários, o medo muitas vezes se espalha mais rápido do que os fatos. No centro dessa tensão está o próprio Nicolás Maduro. Sua autoridade depende não apenas da força, mas da crença entre as elites de que o sistema pode protegê-las. Qualquer sugestão de que atores estrangeiros podem operar dentro do território venezuelano, mesmo que simbolicamente, mina essa crença. Essa dimensão psicológica pode ser mais importante do que qualquer dano físico causado. Em Washington, o cálculo é igualmente complexo. O presidente Donald Trump enfrenta pressão de várias direções.
Os legisladores exigem medidas mais duras contra regimes acusados de atividades criminosas. Grupos de direitos humanos alertam contra medidas que possam agravar a crise humanitária na Venezuela. Os aliados querem estabilidade sem caos. Cada movimento acarreta riscos. O Pentágono e a comunidade de inteligência estão plenamente cientes desses riscos. É por isso que as autoridades enfatizam repetidamente que nenhuma invasão foi lançada e nenhuma operação de mudança de regime foi declarada. O objetivo, insistem eles, é a dissuasão e a influência, não um conflito aberto. Se essa distinção se manterá ao longo do tempo, é uma questão em aberto. Globalmente, a reação tem sido cautelosa, mas atenta. A Rússia e a China evitaram o confronto direto nas suas declarações públicas, apelando ao respeito pela soberania e alertando contra a desestabilização. Os analistas interpretam esta contenção como um sinal de que as grandes potências estão a observar atentamente, avaliando os próximos passos de Washington antes de ajustar a sua própria postura. A situação encontra-se agora numa zona cinzenta perigosa. Se a pressão for insuficiente, o sinal enfraquece. Se for excessiva a escalada, torna-se difícil de controlar. Para os Estados Unidos, gerir esse equilíbrio é o principal desafio. E para o governo de Maduro, a incerteza pode ser o elemento mais desestabilizador de todos. Porque, quando as regras não são claras e os sinais são ambíguos, cada rumor parece uma ameaça. O que leva à próxima questão crítica. Se dezembro foi um tiro de advertência, que condições desencadeariam o próximo passo e quem sentiria o seu impacto primeiro? À medida que a incerteza se espalha dentro da Venezuela, a pressão já não vem apenas de uma direção. Ela está a aproximar-se de várias frentes, estreitando lentamente o espaço em que o regime pode manobrar. Nos dias que se seguiram ao incidente de dezembro, a dinâmica de segurança regional mudou visivelmente. Os governos vizinhos não emitiram declarações dramáticas, mas nos bastidores a coordenação se intensificou. De acordo com diplomatas citados pela Reuters, vários estados latino-americanos aumentaram o intercâmbio de informações com Washington, particularmente sobre rotas de tráfico marítimo e redes financeiras ligadas ao crime organizado. Esse alinhamento silencioso sugere que a questão não é mais vista como uma disputa puramente bilateral entre os Estados Unidos e a Venezuela, mas como uma preocupação de segurança regional. No centro da estratégia de Washington está o isolamento sem explosão. Os Estados Unidos estão a procurar restringir as opções do regime sem provocar um confronto em grande escala. Uma ferramenta é a pressão legal. Os tribunais dos ETSUA têm acusações pendentes relacionadas com o tráfico de narcóticos contra figuras importantes da Venezuela, incluindo o próprio presidente Nicolás Maduro. Esses casos podem parecer simbólicos, mas têm consequências reais. Eles restringem viagens, congelam ativos e sinalizam aos membros do regime que a lealdade acarreta riscos pessoais a longo prazo. Outra camada é a sufocação econômica. As exportações de petróleo da Venezuela, já diminuídas por anos de sanções e má gestão, enfrentam um escrutínio crescente. Os petroleiros ligados ao crude venezuelano são monitorizados mais de perto. Os intermediários financeiros são advertidos contra a facilitação de transações. Cada medida isoladamente pode parecer limitada, mas juntas elas agravam a vulnerabilidade do regime. A receita diminui, o clientelismo enfraquece, a coesão interna se deteriora. A dimensão militar, embora menos visível, é impossível de ignorar. A presença naval dos EPUAISA no Caribe aumentou sob a bandeira das operações antinarcóticos. Voos de vigilância monitorizam o tráfego aéreo e marítimo. Essas ações são legais, publicamente justificadas e cuidadosamente calibradas. No entanto, para Caracas, elas criam a sensação constante de estar sendo observada. Em sistemas autoritários, essa sensação de exposição pode ser desestabilizadora. Dentro da Venezuela, começam a aparecer fissuras.
Observadores independentes relatam um crescente mal-estar dentro das Forças Armadas, um pilar da sobrevivência de Maduro. Enquanto a alta liderança permanece publicamente leal, os oficiais de nível médio enfrentam um dilema. A lealdade contínua liga-os a um regime cada vez mais isolado. A deserção acarreta perigo pessoal, mas também a possibilidade de reabilitação futura. As mensagens de Washington parecem destinadas a amplificar esse dilema sem encorajar explicitamente a rebelião. O presidente Donald Trump tem sido cauteloso nas suas declarações públicas. Ele evita linguagem que sugira uma mudança iminente de regime, em vez disso enquadrando as ações do EUA como medidas de aplicação da lei e segurança regional. Esse enquadramento é importante. Permite ao governo aplicar pressão, mantendo um certo grau de cobertura legal e diplomática. Ao mesmo tempo, mantém os adversários na dúvida sobre os verdadeiros limites da intenção dos EUA. Internacionalmente, a situação está a suscitar cálculos discretos. A Rússia e a China mantêm interesses econômicos e estratégicos na Venezuela, mas ambas são cautelosas. Um confronto aberto com Washington sobre Caracas teria custos. Até agora, a sua resposta tem sido moderada, focada na retórica em vez da ação. Os analistas interpretam isto como um sinal de que nenhuma das potências está ansiosa por escalar a situação em relação a um parceiro, cuja estabilidade interna é cada vez mais incerta. Para os venezuelanos comuns, os riscos são dolorosamente reais. Anos de colapso econômico, hiperinflação e escassez esvaziaram a vida cotidiana. Qualquer escalada corre o risco de agravar uma situação humanitária já grave. Essa realidade atua como uma restrição e uma alavanca. Washington sabe que o sofrimento civil visível minaria o apoio internacional. Maduro sabe que as dificuldades contínuas alimentam o ressentimento público. O incidente de dezembro, independentemente da sua natureza exata, mudou o panorama psicológico. Introduziu dúvidas onde o regime confiava na previsibilidade. Sinalizou que a pressão está a evoluir, não a diminuir. E lembrou a todos os atores envolvidos que a Venezuela continua a ser um ponto crítico onde o colapso local e a rivalidade global se cruzam. O que acontecerá a seguir pode depender menos de anúncios dramáticos e mais da tensão acumulada. Forças financeiras, jurídicas, militares e psicológicas estão a convergir, testando lentamente a resiliência do regime. E à medida que essa pressão aumenta, uma questão torna-se cada vez mais urgente. Quanto tempo um sistema pode sobreviver quando todas as opções envolvem riscos e cada atraso torna o próximo passo mais perigoso do que o anterior? Com a pressão a aumentar, a situação já não é definida apenas pelo que Washington pretende fazer, mas pela forma como os outros podem responder. É aqui que o risco começa a superar o controle. Do ponto de vista estratégico, os Estados Unidos estão a trilhar um caminho estreito. As autoridades continuam a enfatizar que suas ações são defensivas, direcionadas e vinculadas à repressão ao narcotráfico. No entanto, em Caracas, a percepção conta uma história diferente. Qualquer operação estrangeira confirmada ou suspeita é interpretada como uma ameaça existencial ao regime de Nicolás Maduro. A história mostra que governos sob pressão existencial nem sempre agem de forma racional. Um dos perigos mais imediatos é o erro de cálculo. Ações limitadas concebidas como sinais podem ser mal interpretadas como preparativos para algo maior. Um único confronto no mar, um avião interceptado ou uma detenção relacionada com mandados internacionais podem rapidamente aumentar as tensões. Em regiões saturadas de equipamento militar e jurisdições sobrepostas, os acidentes têm tendência a transformar-se em crises. A dimensão regional acrescenta outra camada de complexidade. Vários estados vizinhos estão a cooperar discretamente com iniciativas de segurança dos EUA, partilhando informações e reforçando os controlos nas fronteiras. Publicamente, evitam o confronto. Em privado, temem repercussões.
Os fluxos de refugiados, o crime transfronteiriço e a instabilidade econômica já estão a sobrecarregar os sistemas nacionais. Qualquer escalada acentuada dentro da Venezuela levaria quase certamente milhares de pessoas a fugir testando os limites políticos dos governos vizinhos. Washington está plenamente consciente destes riscos. De acordo com analistas citados pela Reuters, os debates internos dentro da administração do Zebesica centram-se em manter a influência sem provocar o caos. O objetivo é pressionar, não provocar, o colapso. Uma implosão repentina do Estado venezuelano poderia criar um vácuo de poder, preenchido por grupos criminosos ou atores estrangeiros rivais, um resultado que ninguém deseja publicamente. O presidente Donald Trump enfrenta um equilíbrio especialmente delicado. Por um lado, o seu governo construiu a sua credibilidade projetando força contra regimes acusados de comportamento criminoso. Por outro lado, qualquer operação que resulte em vítimas civis acarretaria um enorme custo político no país e no exterior. Organizações de direitos humanos e instituições internacionais reagiriam rapidamente, reformulando a narrativa de aplicação da lei para a crise humanitária. Enquanto isso, as potências globais observam atentamente. Rússia, China e Irão investiram capital político para apoiar Caracas em diferentes graus. Embora nenhum deles pareça ansioso para confrontar diretamente os Estados Unidos sobre a Venezuela, eles têm incentivos para evitar um precedente de pressão bem-sucedida do ZEWAIA, que leve à desestabilização do regime. Mesmo contramedidas diplomáticas ou econômicas limitadas poderiam complicar os cálculos de Washington. Dentro da Venezuela, o regime está a responder com cautela em vez de desafio. A segurança em torno de instalações importantes foi reforçada. A retórica continua agressiva, mas moderada. Não há sinais de mobilização em grande escala, sugerindo que a liderança estava a tentar evitar dar a Washington justificativas para novas ações. Essa contenção, no entanto, também pode refletir incerteza. Quando os limites do jogo não são claros, a hesitação pode parecer mais segura do que a provocação. Para a população venezuelana, este impasse desenrola-se num contexto de dificuldades diárias. Qualquer escalada corre o risco de agravar a escassez, perturbar as cadeias de abastecimento e agravar uma situação humanitária já grave. Essa realidade impõe restrições morais a todos os intervenientes envolvidos, mesmo que as pressões estratégicas empurrem na direção oposta. O incidente de dezembro não resolveu nada. Em vez disso, levou o sistema a uma fase mais volátil. O antigo equilíbrio, baseado em sanções e retórica, parece estar a deteriorar-se. O que o substituirá permanece incerto. À medida que o espaço de manobra se estreita, a margem para erros diminui com ele. Um passo em falso, um sinal mal interpretado, pode transformar a pressão controlada numa escalada descontrolada. E isso levanta a questão mais perigosa até agora. Num impasse definido pela ambiguidade e pelo medo, quem cederá primeiro? E o que acontecerá se ninguém ceder? À medida que o impasse se aprofunda, o foco está a mudar de ações imediatas para resultados a longo prazo. O que importa agora não é apenas o que acontecerá a seguir, mas para onde esse caminho levará no final. Em Washington, os planeadores estratégicos estão cada vez mais a pensar em termos de resistência em vez de choque. A suposição é que uma pressão sustentada e multidimensional pode alcançar resultados que intervenções dramáticas não conseguem. Processos judiciais, isolamento financeiro, cooperação regional e presença militar visível são todos concebidos para funcionar lentamente, corroendo as bases do poder em vez de derrubá-las de uma só vez. De acordo com analistas entrevistados pela Reuters, esta abordagem reflete lições aprendidas com conflitos passados em que o colapso rápido do regime produziu uma instabilidade pior do que o problema original. Para a administração de Donald Trump, o cálculo é tanto estratégico quanto político. O sucesso significaria demonstrar que uma pressão firme,
pode restringir regimes hostis sem arrastar os Estados Unidos para outro conflito sem fim. O fracasso, por outro lado, reforçaria os argumentos de que estratégias coercivas apenas aprofundam os sofrimentos sem trazer mudanças. Cada decisão é, portanto, ponderada, não apenas pelo seu impacto imediato, mas também pela forma como será julgada meses ou anos depois. Dentro da Venezuela, as opções do regime estão a diminuir. A continuação da resistência arrisca um maior isolamento e decadência interna. Concessões poderiam fraturar a lealdade da elite, sinalizando fraqueza. As negociações podem ganhar tempo, mas também expõem divisões dentro do círculo governante. O presidente Nicolás Maduro deve gerenciar essas contradições enquanto projeta confiança, tanto para apoiadores quanto para rivais. Em sistemas autoritários, a percepção de controle é tão crítica quanto o próprio controle. Uma das variáveis mais significativas é o exército. Até agora não há sinais públicos de deserções em massa ou dissidência aberta. Mas a lealdade sob pressão não é estática. As dificuldades financeiras, o isolamento internacional e a incerteza sobre o futuro podem silenciosamente remodelar os cálculos dentro do corpo de oficiais. As mensagens de Washington parecem destinadas a explorar essa incerteza, sem apelar explicitamente à rebelião, deixando que cada um tire as suas próprias conclusões sobre o rumo que o sistema está a tomar. A dimensão humanitária continua a ser uma restrição constante. O colapso econômico da Venezuela já levou milhões de pessoas a deixar o país. Qualquer deterioração adicional teria consequências regionais, afetando os fluxos migratórios, os mercados de trabalho e a estabilidade política em toda a América Latina. Esta realidade limita até onde a pressão externa pode ir sem provocar reações adversas por parte dos aliados e das instituições internacionais. Também dá ao governo de Maduro uma ferramenta narrativa, permitindo-lhe enquadrar a pressão como uma punição coletiva em vez de uma aplicação direcionada. Globalmente, a situação está a ser incorporada numa competição de poder mais ampla. A Rússia e a China continuam a sinalizar apoio à soberania e à não interferência, mas o seu envolvimento permanece cauteloso. Nenhuma das duas potências parece disposta a investir fortemente num parceiro cujo futuro é incerto. Essa ambiguidade enfraquece a posição de negociação de Caracas, mesmo que o país afirme publicamente ter um forte apoio internacional. O que surge é um final lento em vez de um clímax iminente. O incidente de dezembro acelerou o processo, mas não definiu a sua conclusão. Em vez disso, revelou que as regras estão a mudar. A pressão já não é teórica, é operacional persistente e cada vez mais coordenada. Para Washington, o desafio é a paciência. Para Caracas, é a sobrevivência. Para a região, é a contenção. Cada ator aposta que o tempo favorecerá a sua posição, mesmo que o próprio tempo se torne uma fonte de risco. E à medida que esses cálculos se desenrolam a portas fechadas, uma questão não resolvida paira sobre toda a situação. Se a pressão continuar a aumentar sem uma saída clara, acabará por forçar um compromisso ou empurrará o sistema para um ponto de ruptura que ninguém controla totalmente. No início do novo ano, uma conclusão tornou-se inevitável. A crise na Venezuela entrou numa fase em que o impulso era mais importante do que as declarações. O que começou como sanções e diplomacia evoluiu para uma disputa sustentada de pressão, percepção e resistência, sem um fim claro à vista. O incidente de dezembro não provocou uma escalada imediata, mas alterou as expectativas. Pela primeira vez em anos, o governo Maduro teve de enfrentar a possibilidade de que a pressão dos Ecoroa pudesse ir além de medidas simbólicas. Mesmo sem a confirmação pública de todos os detalhes, o sinal foi poderoso o suficiente para remodelar o comportamento. Os protocolos de segurança foram reforçados. As comunicações tornaram-se mais cautelosas. Decisões que antes pareciam rotineiras, agora traziam consequências mais pesadas.
Para Nicolás Maduro, o desafio não é mais simplesmente resistir à pressão externa. É manter a coesão interna sob incerteza sustentada. Os sistemas autoritários muitas vezes sobrevivem projetando inevitabilidade. Quando essa sensação se desgasta, a lealdade torna-se condicional e o medo substitui a confiança como principal ferramenta de controle. Essa transição raramente é estável. Entretanto, Washington parece comprometida com uma estratégia de persistência calibrada. As autoridades enfatizam a legalidade, a cooperação regional e os objetivos limitados, enquadrando as ações do Sequoia Iowa como aplicação da lei em vez de intervenção. O presidente Donald Trump evitou retórica dramática, sugerindo uma consciência de que as próprias palavras podem desencadear reações indesejadas. O objetivo, segundo analistas, é manter a pressão alta, mantendo a escalada opcional. O ambiente internacional complica cada movimento. A Rússia e a China continuam a pedir moderação, mas o seu envolvimento prático permanece cauteloso. Nenhuma das duas potências quer ser arrastada para um confronto por causa de um parceiro, cujo futuro é cada vez mais incerto. Esta distância silenciosa pode ser mais importante do que as declarações públicas. Ela sinaliza a Caracas que o apoio externo tem limites. Para a população venezuelana, o que está em jogo é existencial. Anos de colapso econômico, escassez e migração já esvaziaram a sociedade. Qualquer deterioração adicional pode aprofundar o sofrimento humanitário e levar mais pessoas a deixar o país. Esta realidade funciona tanto como uma restrição moral quanto como um fator estratégico. Pressão excessiva corre o risco de provocar reações adversas. Pressão insuficiente corre o risco de entrincheirar a situação. O que torna este momento particularmente perigoso é a ambiguidade. Nenhum ator declarou um objetivo final. Nenhuma saída clara foi delineada. Cada lado está testando limites, ajustando-se às reações e recalibrando as expectativas em tempo real. A história sugere que a ambiguidade prolongada pode ser tão desestabilizadora quanto um conflito aberto. O choque de dezembro pode um dia ser visto como uma nota de rodapé, ou pode ser lembrado como o momento em que a trajetória mudou irreversivelmente. Isso depende do que vier a seguir. A pressão pode levar à negociação, também pode levar ao colapso. A diferença muitas vezes está no timing, na comunicação e na disposição de aceitar um compromisso antes que as opções desapareçam. Por enquanto, a situação permanece sem solução. O equilíbrio se mantém, mas está tenso. E à medida que todos os atores envolvidos continuam a agir com cautela, uma realidade se torna cada vez mais clara. O custo do erro de cálculo está aumentando e a janela para resultados controlados está se estreitando. Se esse caminho levará a uma desaceleração ou a um confronto muito mais dramático, é uma questão que não ficará sem resposta por muito tempo. Esta história ainda está a desenrolar-se, e o seu desfecho poderá remodelar o equilíbrio de poder na América Latina nos próximos anos. O incidente de dezembro foi um aviso calculado para forçar a mudança sem violência, ou o primeiro passo de uma estratégia que corre o risco de sair do controle. Partilhe a sua perspectiva nos comentários. Acredita que a pressão sustentada pode levar a um compromisso, ou a história sugere que apenas endurecerá as posições? A sua opinião é importante e um debate ponderado ajuda a dissipar a especulação e o medo. Se quiser manter-se informado sobre o desenrolar desta situação, subscreva o canal e ative as notificações. Novas atualizações, análises e contexto serão disponibilizados à medida que os eventos evoluírem e continuaremos a separar os factos confirmados dos rumores e da retórica. O futuro da Venezuela permanece incerto, mas uma coisa é clara: o que acontecer a seguir não ficará confinado às suas fronteiras.